Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação em Israel, hoje dia 27 de maio de 2024, meio-dia aqui no Rio de Janeiro, 6 horas da tarde lá em Jerusalém, no momento que eu gravo esse vídeo, e a gente teve uma ação israelense aqui próximo a Rafah, que teria causado um grande número de mortos entre palestinos. Tá? Israel visou alguns comandantes do Hamas, matou os comandantes do Hamas, mas segundo as informações que a gente tem, isso teria causado um incêndio que teria se alastrado para algumas barracas que estavam próximas e com isso teria morto um número grande de palestinos, né? O pessoal está reclamando muito, alguns estão dizendo que Israel mandou os palestinos saírem de Rafah para ir para a área de segurança, aqui para a área humanitária, e atingiu a área humanitária. Isso é falso. A área que foi atingida não estava na área humanitária. Então, não foi isso. Agora, de qualquer forma, Israel reconheceu que foi um erro, que não deveria, que não esperava que isso matasse palestinos. O alvo foi apenas os alvos lá os terroristas do Hamas, né? Agora, tem gente levantando a hipótese também disso daqui ter sido um acidente fabricado pelo Hamas, tá? Eles terem justamente feito esse incêndio, porque lembra, teve o ataque israelense que visou só o bunker, e depois teve o incêndio que matou os palestinos. Vamos entender o que a gente tem de evidências disso daqui, porque é certamente um ponto delicado, né? No momento que o Tribunal Penal Internacional está querendo, penalizar Israel por se defender do Hamas, um evento desse tipo pode jogar a opinião pública contra Israel. Vamos entender o que a gente tem de informação aqui, né? Bom, além disso, teve mais confrontos aqui na Cisjordânia, um monte de confrontos aqui na Cisjordânia, embora nenhum deles muito sérios, e também aqui no norte de Israel e sul do Líbano, né? Essas notícias, vamos falar sobre essas e outras notícias em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Papel Higiênico da Madonna no Ralo, Big Potes e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolve.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então vamos começar aqui com este caso, que é o caso mais sensível. Essa daqui é a imagem. A mídia israelense reporta um ataque que teria acontecido em Tel al-Sultan, no norte de Rafah. A gente está falando aqui no sul da faixa de Gaza. Tel al-Sultan é essa região aqui, é esse campo de refugiados. Repara, ele não está na área de refugiados que foi designada por Israel, que é aqui em Al-Mawasi e daqui até Khan Yunis, né? Então essa área aqui foi delimitada como uma área de refugiados para Rafah. Esse campo de refugiados são aqueles bairros que tem na faixa de Gaza que continuam com o nome de campo de refugiados, muito embora os refugiados aqui tenham décadas, já é outra geração, filhos dos refugiados originalmente. Em todo o resto do mundo, esses campos de refugiados que acabam se tornando novos bairros recebem um novo nome, recebem o nome do bairro, sei lá o que, né? Na faixa de Gaza não, continuam sendo refugiados, os filhos de refugiados são refugiados, os netos de refugiados continuam sendo chamados de refugiados, e o local continua sendo um campo de refugiados, embora seja um bairro ali de Rafah, né? E foi aqui que aconteceu esse caso. Dá para ver realmente um monte de coisa pegando fogo. Tem vários vídeos acontecendo aí, né, sendo lançados, várias coisas pegando fogo, e segundo os palestinos, dizendo que muitos foram mortos, teve muita gente morta, muitos feridos e coisa e tal, né? Bom, a informação oficial é que eles estão ainda investigando o que aconteceu. A mídia palestina reporta vários civis mortos, mas assim que tiverem mais informações, eles postam essas informações aqui, né? A Real Palestina é uma conta que é favorável a Israel, levanta a possibilidade de ser uma false flag palestina, ou seja, os palestinos estão em desespero com a ação de Israel lá em Rafah, que está acabando com os últimos refúgios deles ali, né? E daí fizeram aquele vídeo fake de tomar um refém israelense, que depois Israel negou, não teve refém israelense nenhum sendo tomado, né? A gente falou sobre isso ontem. Os terroristas do Hamas lá em Jabalia disseram que fizeram uma emboscada contra soldados israelenses e tomaram um como refém, né? Mas isso é falso, segundo o exército israelense. Aí depois teve rumores de resgate de reféns, e depois teve agora essa imagem que seria um ataque aos civis, que claramente começou a ser filmado antes do ataque.
ou seja, isso seria depois de um alerta do exército israelense ou um ataque feito pelo Hamas propriamente dito, ou seja, essa imagem aqui, ó, que é outra imagem que está circulando por aí, mostra o momento exato do ataque contra os líderes do Hamas. E é muito raro você ter essas imagens, porque tipicamente as pessoas começam a filmar depois que teve o primeiro ataque, né? Né? Então é difícil pegar isso daí, né? Então estão levantando essa hipótese. É isso que aconteceu? Não sei o que aconteceu, né? Vamos ver aqui o que está dizendo aqui. Um ponto importante que um militar israelense está falando aqui é justamente criticando o Washington Post. É um tenente-coronel da reserva que está lembrando o seguinte, que o Washington Post disse que o local que foi atingido era parte da área humanitária designada por Israel para as pessoas que estavam sendo evacuadas de Rafah, né? Então, lembrando como aconteceu, quando Israel começou a ação aqui em Rafah, ela ordenou que os palestinos saíssem de Rafah e fossem para uma região aqui designada, né, justamente aqui em Al-Mawasi até Khan Yunis. Então, toda essa área aqui foi designada como campo humanitário, que as pessoas poderiam ir para lá e não seriam atingidas lá. E aí realmente seria, se Israel fosse lá e atingisse essa área, seria realmente uma coisa absurda, né? Acabou atingindo exatamente o local que ele falou que era seguro, mas não foi isso que aconteceu. Ele explica aqui que o local, que é o bloco 2371, lembra, Israel dividiu a faixa de Gaza em vários blocos para poder coordenar o local que é humanitário, para onde é que estão indo os civis e coisa e tal. Então esse bloco não era designada como uma área de segurança, né? Está aqui o mapa mostra que a área humanitária é aqui, ó, inclui Al-Mawasi, também Khan Yunis e mais uma área grande para cá. O local que foi atacado é aqui, ou seja, não é ligado diretamente a essa área humanitária aqui, não é nem perto da área humanitária aqui, né? O Emanuel Fabian, que é um repórter lá de Israel, fala que o ataque israelense no sul da faixa de Gaza alvejou 2 oficiais seniores do Hamas, mas acabou matando também dezenas de palestinos civis e está sendo investigado pela inteligência, pelo alto comando israelense, né? O mecanismo é um corpo militar independente responsável por investigação de acidentes não usuais nessa guerra, e essa investigação foi ordenada pelo major-general Iefat Yomer. O ataque em Tel Sultan alvejou e matou os comandantes do quartel-general da Cisjordânia, que também está fazendo ataques aqui, bem como um outro membro sênior da unidade deles lá. As unidades do Hamas dizem que outras 45 pessoas teriam sido mortas nesse ataque também, porque o incêndio, né, foi um míssil direcionado, esse míssil teria atingido lá o bunker onde estavam esses oficiais do Hamas, mas isso teria causado um incêndio que pegou várias tendas que estariam próximas ali, né? O exército também falou que fez esse ataque com base em informação de inteligência sobre a presença de terroristas na área e tomou vários cuidados para evitar a chance de ferir civis, né? Inclusive mandou vigilância aérea para a região ali, usou munições de precisão e também a informação adicional de inteligência. Ele diz que, baseado nessas estimativas, eles imaginavam que não haveria envolvimento de civis, não haveria morte de civis, né? Os 2 mísseis com um tamanho reduzido, uma bomba de tamanho reduzido, foram adaptados para esses alvos exatamente para fazer strikes de precisão. E o exército diz que não fez esse ataque na área designada como zona humanitária ali em Al-Mawasi, na região da costa, onde os militares avisaram para os palestinos irem. Então, mais uma vez, falando que não teve a ver, não foi na área designada como evacuação, mas que teve alguma coisa errada, né? Teve mais mortes do que o esperado ali, né? E o Netanyahu já deu uma declaração falando que o que houve em Rafah foi um erro trágico, adicionando que isso será investigado. Então, mais uma vez ele falando aqui que um erro catastrófico aconteceu ontem em Rafah e nós estamos investigando isso para entender isso daí, né?
Então, eles estão dizendo aqui que não esperavam atingir civis ali, tomaram medidas para evitar atingirem civis, mas aconteceu, os civis foram atingidos ali, e agora isso tudo está sendo investigado. É uma situação que é complicada para Israel nesse momento, do ponto de vista da opinião pública mundial, sem dúvida alguma. E, para piorar, ainda teve um outro incidente que aconteceu ali também na entrada de Rafah, vocês lembram? Foi combinado que os caminhões poderiam entrar do Egito ali na faixa de Gaza através do cruzamento de Rafah, ali através do portão de Rafah, né? E houve um desentendimento entre soldados egípcios e israelenses que acabou com um soldado morto e vários feridos do lado egípcio. Isso depois foi removido por questão de que estaria sendo investigado também pelos militares. Os militares colocaram isso sob censura e estariam investigando também o que aconteceu. Mas saiu a informação aqui de que houve uma troca de tiros entre os soldados egípcios e os soldados israelenses. Isso é uma coisa preocupante, porque a última coisa que Israel quer agora é confusão com o Egito, mas a gente não sabe ainda exatamente o que aconteceu, né? Porém, houve mortos aí do lado egípcio e também feridos, né? Vamos aguardar essa investigação para entender o que aconteceu. Segundo estavam dizendo, houve uma discussão verbal entre os soldados e acabou evoluindo para um disparo de tiros. Isso é alguma coisa bastante trágica ali, né? Bom, mas de toda forma continuam as ações israelenses ali na faixa de Gaza. Dá para ver aqui os vários túneis que eles encontram em praticamente tudo quanto é lugar. Tem túnel ali, esse túnel aqui no caso com armadilha, né? Tem uma armadilha aqui para se mexer alguma coisa, a coisa explode. Muito comum esse tipo de coisa. Israel continua fazendo as operações ali em vários pontos da faixa de Gaza. E aqui encontrou mais um monte de coisa ali no campo de Jabalia, armas e munição e mais um monte de coisa ali em Jabalia. Continuam as operações israelenses ali, né? Bom, a gente tem a imagem agora dos dois outros pedaços do pier que se soltaram, né? Lembra? A gente já tinha mostrado as imagens de pedaços do pier que se soltaram, que foram parar na própria faixa de Gaza, e agora tem esses dois outros pedaços aqui que pararam próximos de Ashdod também, estão encalhados aqui na praia também, né, devido ao mau tempo, né? A gente já falou sobre essa questão do pier americano, acho que não vale a pena acrescentar mais nada aqui, só mostrar as imagens que estão acontecendo ali. Mas de qualquer forma, continuam a entrada de ajuda humanitária, agora estão entrando em Gaza através da passagem de Kerem Shalom. Então, de qualquer forma, excelente notícia, né? Kerem Shalom é essa passagem aqui, então os egípcios têm que vir por uma outra estrada aqui, entram em Israel rapidamente, mas já entram na faixa de Gaza. É uma passagem rápida, né? Como a gente falou, houve esse incidente aqui, a gente não sabe quanto tempo vai levar para resolver agora essa questão na passagem aqui de Rafah, né? Então continuam também a ajuda humanitária entrando ali por Kerem Shalom. Bom, lá no norte de Israel, no sul do Egito, teve vários foguetes lançados a partir do Líbano pelo Hezbollah contra o norte de Israel. 35 foguetes, felizmente não atingiram nada significativo, apenas áreas em aberto. Israel, porém, fez ataques direcionados em células do Hezbollah ali no sul do Líbano também ontem, mais alguns ataques ali, principalmente na região de Houla, né? Bom, o Instituto para o Estudo da Guerra não traz aqui nenhuma grande novidade, nenhuma grande mudança, mas a gente tem a notícia também de que Israel vai exigir um visto eletrônico para a entrada de Israel. Como eu vou a Israel, mais para o final do ano eu vou ter que tirar esse visto eletrônico aqui para entrar lá. Eu acho que não vai ter problema nenhum. Eu já fui no site para verificar. Pelo que eles falam ali, eu não vou ter problema nenhum com isso. Agora, o sistema não está funcionando ainda. Começa a funcionar em junho. Então, em algum momento aí, mais além do ano, eu vou ter que fazer esse pequeno cadastro lá para ter o e-visa e poder entrar em Israel, né? Não creio que tenha problema nenhum, mas se você está planejando viajar para Israel, saiba também que vai precisar dessa etapa por aí. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão.
Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.